No estádio Beira-Rio, o Internacional ficou no 0 a 0 contra a equipe do Cruzeiro. Inferior no primeiro tempo, o Inter conseguiu segurar o empate graças a mais uma atuação brilhante do goleiro Joe, que é verdade, quase cometeu uma falha catastrófica, mas depois se recuperou e se consolidou no melhor jogador em campo do Internacional. No segundo tempo, a equipe pressionou, criou oportunidades, mas não conseguiu vencer a sólida defesa treinada pelo técnico Pepa. Boas notícias no segundo tempo, envolvendo Charles Arangues, que voltou a jogar e jogou bem, e Rômulo, que mais uma vez se consolida como uma peça fundamental no time do Inter. Tudo sobre o empate colorado, 0 a 0 contra o Cruzeiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vamos falar um pouquinho desse empate 0 a 0 do Inter contra a equipe do Cruzeiro. E eu vou trazer principalmente 3 notícias muito boas que esse empate trouxe, mesmo que o resultado ele não tenha sido o melhor. O Inter em casa interrompe uma sequência de resultados positivos, interrompe uma sequência de vitórias que vinha tendo no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, também na Copa do Brasil, é verdade, porque o jogo contra o América Mineiro que resultou da eliminação colorada, o Inter venceu o jogo, então era uma sequência de vitórias considerável no Beira-Rio, e essa sequência de vitórias ela é interrompida agora com esse empate 0 a 0 contra o Cruzeiro. Que vamos lá, dos últimos 10 jogos que o Inter teve, e são 10 jogos de invencibilidade, o melhor time que o Inter enfrentou foi o Cruzeiro. O time mais bem treinado, o time com maiores ferramentas individuais, era esse Cruzeiro. E de fato foi o time que mais apresentou dificuldades ao Internacional. Não acho que tenha sido a pior partida do Inter nesses 10 jogos, pelo contrário, o Inter fez jogos bem ruins em que venceu, nesse jogou médio e ficou no empate, tá? O primeiro tempo do Inter foi abaixo, o Inter parecia nervoso e o Cruzeiro conseguiu controlar bem o meio-campo do Internacional, que teve problemas na primeira etapa, tá? O primeiro problema foi um aparente nervosismo que veio do sistema defensivo. Logo no primeiro lance, o Joe, ele deu uma bobeada quase fatal. Aos 9 minutos, ele tropeçou na bola com ela no pé, entregou nos pés do jogador do Cruzeiro, que foi tentar driblar o Joe, e aí veio o Vitão e acabou salvando a pele do goleiro do Internacional. O Inter não conseguia controlar o meio-campo. Aos 20 minutos, perdeu Alan Patrick, que me pareceu com uma bolada no rosto, pediu para sair. Aí o Mano coloca o Gia Dias por um lado, o Wanderson pelo outro e o Maurício por dentro. O Inter perde muito em criação com a saída do Alan Patrick, o que era algo de certa forma até esperado. E sem criação, sem retenção de posse de bola, o Cruzeiro criou. E o Cruzeiro não venceu o jogo, não abriu o placar no primeiro tempo e até poderia ter aberto uma vantagem em relação ao Internacional por causa do Joe. O Joe foi o melhor jogador em campo do Internacional. De novo, ele salvou o time do Inter no primeiro tempo em pelo menos 3 oportunidades, recuperando da falha grave que ele cometeu no início do jogo. Pegou por cima, pegou com o pé, saiu do gol. O Joe fez 3, pelo menos, milagres que fizeram com que o Inter fosse para o intervalo segurando o empate. E aí no intervalo, o Mano mexeu no time. Ele tira o Johnny, coloca o Depena para ter um pouco mais de articulação ali no meio campo. Ele monta um tripé com o Rômulo de primeiro volante, Depena pela esquerda e o Maurício pela direita. E aí, Gia Dias de um lado, Wanderson de outro e Luiz Adriano da frente. E pela metade do segundo tempo, ele coloca Charles Arangues, junto com o alemão. Tira Luiz Adriano e tira também Maurício. E aí eu vou abrir o capítulo para a atuação do Charles Arangues. 8 meses sem jogar, desde agosto, desde outubro do ano passado, não entra em campo. Foi chamado, jogou nessa função mais avançada, em um tripé responsável por dar um pouco de articulação para o Internacional, e foi bem. O Arangues superou as minhas expectativas que eu tinha em relação à atuação dele, porque ele está há muito tempo parado. Eu estou vendo ele treinar, ele está desembocado. Mas aqui ajudou, o Arangues agregou, foi bem, ajudou na armação, se movimentou, deu bons passes, participou da articulação de jogadas, jogou bem o Arangues. E o Inter até criou algumas oportunidades. O Luca deu um chutaço de fora da área para uma boa defesa do goleiro do Cruzeiro. O alemão teve uma grande oportunidade, um bom passe do René pelo lado esquerdo e chutou para fora. O Bustos, depois de uma bela jogada do Inter, de mais de 2 minutos de troca de passes, foi a linha de fundo, cruzou. O Wanderson quase alcançou, se ele alcançasse era gol.
O Inter criou pelo menos umas 3 oportunidades para fazer o gol e não conseguiu e ficou nesse 0 a 0. A terceira notícia boa é que, depois do John, para mim o melhor jogador em campo do Inter foi o Rômulo. De novo, eu talvez esteja muito encantado com o Rômulo, mas cara, ele marca, ele arma, ele tem boa saída de bola, ele tem pegada no meio campo, ele tem velocidade na recomposição. Que volante que o Internacional achou e hoje fez mais um jogo muito competente, o Rômulo. Essas 3 notícias valem a pena pro empate do Inter. John, de novo, melhor em campo, vem salvando o Inter. Rômulo se consolida como um dos jogadores mais regulares e importantes do Inter nessa retomada. E Arangues voltou e jogou bem. Será uma peça importante nos próximos jogos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal e eu volto com a repercussão desse empate colorado aqui no Beira-Rio por 0 a 0. Beijo!